falando sobre a arte de falar em público. E hoje, então, nós vamos falar sobre o foco ou o objetivo de nós estarmos aqui. Eu estaria falando para as paredes, porque eu não tenho evidência, mas estaria cheio, né, de espíritos desencarnados. Bom, o que falar sobre o público? Primeiramente, para que nós possamos nos dirigir ao público, nós temos que saber o que vamos falar e as coisas têm que ser coisas boas que saiam aí do nosso coração. Segundo o texto de Paulo, né, está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. E para falarmos em público ou ao público, nós temos que ter pelo menos uma noção do que seja a comunicação, porque nós estamos nos comunicando. E a comunicação, a fala, ela é apenas um meio da comunicação. Nós temos essa variante de formas, né? Várias formas e níveis de comunicação. Então, por exemplo, nós nos comunicamos pela escrita, pela fala, por ação. Às vezes uma ação vai falar muito mais do que uma palavra. Nos comunicamos. A comunicação pode ser de forma ilustrada, ela poderá ser em grupo, individual, por meio da arte, por meio de sons. Então, há várias formas e níveis de comunicação. Então, olha que legal. De repente, a gente quer fazer uma palestra, vai fazer uma palestra, o nosso público é surdo-mudo. Aí a gente tem que ir lá e aprender a linguagem, né? Tem o nome do agora? De Libras. É uma forma de comunicação. A pessoa não está ali isolada. Ok? Ah, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Quando nós falamos assim, vou fazer uma palestra, vai lá, por favor, faça uma palestra. Nossa, eu palestra? Se eu chegar aqui na irmã e começar, tudo bem? Meu Deus, qual é a nossa potência? Vem de lá na educação? Que legal! Como você ficou sabendo do curso? Era minha amiga aqui. Valeu, hein? Eu estou fazendo uma palestra. Estou me comunicando, conversando. É uma palestra. Então, nós achamos assim, que a palestra é algo assim fora do nosso alcance, mas o simples fato de conversarmos, nós estamos palestrando, conversando. Né? Agora, eu tenho que saber como me comunicar. Pelo menos um conhecimento básico. Então, um gesto que nós fazemos, nós estamos nos comunicando. Ok? Qual é a meta da comunicação? Por que eu quero me comunicar? Para que eu quero me comunicar? Então, em tudo há uma meta e um objetivo. Né? Então, a meta da comunicação, ela é a procura de todos os meios que nós temos disponíveis de persuasão e para que deixemos nítido e fixado o seguinte: a meta principal da comunicação é a tentativa de levar outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem fala. Quando nós lançamos esse curso, nós tínhamos uma meta de pelo menos 20 alunos. Para que nós pudéssemos alcançar essa meta, nós tivemos que fazer divulgação, nos comunicarmos por meio de cartazes, de anúncios, de figuras,
Né? Se o cartaz tivesse só palavras, talvez não chamasse tanta atenção. Então, figura, é tudo meio de se comunicar e persuadir o outro a adotar, né, o objetivo que nós queremos. Isso de uma forma geral. Agora, para nós, dentro de uma casa espírita, o objetivo de persuasão é divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos buscar atingir o nosso público, persuadi-lo, né? Levá-lo à consciência ou à conscientização da prática dos ensinamentos de Jesus. Esse é o objetivo. É com esse objetivo que nós devemos nos comunicar. Tudo bem? Se quiserem me interromper, podem, viu? A comunicação, ela possui alguns elementos. E nós não vamos entrar aqui em detalhes, né, pormenores, enfim, mas nós temos que ter pelo menos uma noção de como é o processo, de como se compõe a comunicação, como é a composição desse processo. Então, primeiramente, há aquele que quer se comunicar. Então, eu tenho uma vontade, eu tenho um objetivo e eu quero passar essa vontade, esse objetivo. Então, eu estou emitindo a minha vontade. Ou seja, eu sou um emissor. Para que eu possa passar a minha mensagem, ela precisa ser colocada de alguma forma. Essa forma que eu vou colocar a minha mensagem é o meio. Então, como é que eu vou passar a minha mensagem? Se quiserem acompanhar pela apostila, está na página 23. Então, como é que eu vou passar? Sim. Você tem alguma forma de emprestar? Porque eu esqueci a coisa. Apesar que tudo que está na apostila está só para acompanhar. Obrigada. Então, como é que eu vou passar a minha mensagem? Será uma mensagem escrita, falada, gesticulada, desenhada, enfim. Né? Esse é o meio da minha mensagem, que na linguagem da comunicação é um código. É um código. Então, passando a mensagem, alguém vai receber essa mensagem. Como já está dizendo, vai receber, é um receptor. Que vai decodificar a minha mensagem. Né? Qual foi o meio que eu passei? Então, conforme o outro recebe, ele decodifica. Então, se eu fizer um gesto, né? Se eu fizer um gesto, vocês entendem por esse gesto? Dor de cabeça. Preocupação. Preocupação. Pode ser dor de cabeça, mas aí eu já ia fazer um ai, né? Preocupação. Então, eu passei uma mensagem de uma forma codificada, que foi o meio, e o receptor decodificou, interpretou. Né? A decodificação é a resposta. E por essa resposta, eu vou ter o que a gente sempre ouve falar, o feedback, que é a resposta que eu quero. A irmã falou preocupação. O irmão falou dor de cabeça. Houve um ruído nessa comunicação. Né? Então, eu preciso ver se eu passei de forma adequada a minha mensagem, porque cada um entendeu de uma forma. Então, o feedback que eu recebi é que houve um ruído. Então, eu preciso melhorar
a minha forma de me comunicar, o meio com o qual, para eu atingir o objetivo, porque é um ciclo. Era esse o objetivo que eu queria, né? Foi positivo. Então, esse é o processo, né? Os elementos da comunicação. Então, nós temos que ter esse objetivo, essa preocupação com o nosso público. Eu vou falar sobre um tema polêmico. Vou falar sobre o aborto. Como eu vou abordar esse tema? Por ser um tema assim polêmico, eu vou abordar de forma suave, vou colocar bastante foto do bebezinho lindo, do olho azul, bonitinho, para atingir o meu público pelo emocional, despertar essa consciência. Então, qual a forma que eu vou levar, que eu vou atingir o meu público com essa mensagem que eu quero levar? Então, nós temos que ter uma base, uma noção, e essa é a nossa preocupação, né? Às vezes a gente recebe um tema e a gente pensa assim, puxa, como eu vou começar? Processo de comunicação, ok? E o nosso público né, a nossa comunicação será para o público espírita. Então, como deve ser essa comunicação nossa com o público espírita? Deve ser uma comunicação que informe, levando o público ao conhecimento, porque nós só praticamos bobagem porque não temos conhecimento. A partir do momento que a gente adquire conhecimento, nós podemos até continuar praticando, mas vai ser assim, de forma mais leve, já vai bater na nossa consciência, né? Então, o objetivo da comunicação espírita é informar para levar conhecimento. É esclarecer levando cultura. Às vezes a gente tem um determinado segmento na casa espírita, então cada casa espírita tem a sua cultura, sua forma de ser. E de repente a gente quer mudar alguma coisa para melhor. Mas aquela cultura ali, de repente, não permite. Então, como é que a gente vai atingir o objetivo dessa mudança? Levando, né, o esclarecimento. Olha, nós precisamos mudar por conta disso, daquilo outro, esclarecendo. Até mesmo para se dizer um não, esse não ele não pode ser dito pura e simplesmente. Tem que ter um esclarecimento do porquê do não, ou do sim. Com quais objetivos? Conscientizar, para que levemos a moralização ao nosso público, e os primeiros a serem moralizados somos nós, porque nós vamos buscar o estudo, nós vamos buscar o conhecimento, nós vamos buscar o esclarecimento para poder passar. Então, os primeiros a serem moralizados somos nós. E, com isso, atingir a edificação do ser ou do cidadão espírita. Qual é o propósito da doutrina? É o progresso, é a evolução, é a edificação. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Você pode, entendi, a comunicação é espírita, mas o público às vezes é espírita, às vezes é católico, às vezes é evangélico. Isso. Né? E se você for utilizar só de um linguajar, você não vai atender todo o seu público, ou você vai acabar expulsando parte do seu público. Né? Exatamente. Boa observação do Marcos. Nós estamos na casa espírita. Logo, o ensinamento é da doutrina espírita, ou da doutrina dos espíritos. Nós podemos citar trechos do Antigo Testamento,
fazendo uma correlação, porque, na verdade, os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo são trechos bíblicos ampliados ou esmiuçados, eu gosto de falar assim, né, pelos Espíritos, para que melhor nós compreendamos. Na nossa trajetória pelas casas, nós já convivemos com pessoas, principalmente famílias assistidas, evangélicas, e que vão porque gostam da forma esclarecedora da doutrina e chegam ao ponto de dizer: a minha igreja me ensina isso. Né? Mas nós realmente não podemos fugir dos ensinamentos dos Espíritos. Nós temos que acolher as outras, mas mostrando o que está dentro da casa espírita. E essa sua questão, ela é pertinente, porque mais à frente nós vamos falar sobre o tipo de público, como abordar, né, os assuntos para tipos diferentes. Bom, definindo o público, ok? Há que se ter a importância, que se ater à importância do planejamento. Visando o público que vai receber a nossa informação e adaptando, olha, Marcos, adaptando a linguagem no seu aspecto formal e adaptando o conteúdo no seu aspecto substancial. Então, nós aqui já esclarecemos a questão do Marcos e de todos, né? Então tem que ser adaptado. Se nós formos analisar aí, eu vou pegar o Papa Francisco, as coisas que ele diz, né? O povo costuma falar assim: nossa, mas ele parece espírita. Não que parece espírita. Ele traz a essência do ensinamento. E lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 17, Sede Perfeitos, está lá que o espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Então eu posso, lá fora, passar os ensinamentos da lei divina ou das leis naturais, sem precisar me rotular. Eu sou espírita. Portanto, o Papa, ele é católico, ele é espírita, ele é evangélico, ele é tudo. Uma vez que ele traz os ensinamentos das leis universais. E nós que já estamos aprendendo um pouquinho, a gente se identifica, a gente fala: olha, parece que é espírita. Né? Bom, aí nós temos um aspecto importante da palestra. Precisamos conhecer o perfil do público a quem vamos nos direcionar, ou direcionar a mensagem. Nós recebemos um convite para falar em alguma casa espírita. A gente nunca foi lá, a gente não tem ideia da frequência. Pode ser uma casa espírita que tem uma cultura assim, um pouco mais elevada. Pode ser uma casa espírita que tem frequentadores de uma cultura um pouco menos esclarecedora. Nós não sabemos. Então nós temos que nos preparar de tudo de qualquer forma. Como? Porque os mesmos assuntos, eles podem ser tratados, né, de diversas maneiras. Tá? E isso vai ser o quê? De acordo com a característica do auditório. Vou falar para um auditório, não vou mais. Característica do auditório, atentando-se ao nível
e o detalhamento do assunto. Então, para nós entendermos, dando continuidade na pergunta do Marcos, tem que estar atento, saber o perfil do público. Então, lá dentro de uma casa espírita, há aquele que é católico, há o ateu, há aquele que foi por curiosidade, há aquele que vai pela dor, aquele que vai pelo desespero, né? Então, eu tenho que estar atento a isso. E saber conduzir a minha mensagem para que haja a decodificação de acordo com o objetivo daquele tema, no caso. Okay? Mas então, né, falar no auditório, o que é isso? É a mesma coisa que fazer palestra. Aí eu vou fazer palestra? Palestra é conversar. Então, o auditório, ele é nada mais, nada menos do que o conjunto das pessoas que assistem a algum discurso. Aqui, por exemplo, eu estou diante de um auditório. Né? Assistência ou público, nas nossas sessões públicas, nós estamos diante de um auditório. Temos uma assistência, temos o público, temos os assistidos, enfim. Né? Audiência ou sessão, aí já pegando também de uma forma geral, na sessão espírita, na sessão mediúnica, na sessão auditória. Principalmente quando vai orientar os nossos irmãos, alguém está ouvindo a gente. Né? E também considerado, definido como local, uma sala destinada a palestras, a conferência. Então, por exemplo, essa sala, ela é um auditório enquanto local. Estamos aqui em conferência, em palestra, em curso, é definido como local. Tá? Então, olha como os nossos medos, eles vão diminuindo, vão caindo. Né? Porque aquelas palavras que nos causam, que nós achamos que esteja assim distante, é o que ocorre no nosso dia a dia. Quem faz atendimento fraterno? Aqui. Está lá no auditório. E está palestrando. Porque vai ouvir e falar. Né? Bom, na questão de auditório ou de público, é importante também que haja a definição das características desse auditório. A casa espírita que eu fui convidada a fazer palestra, qual é a frequência? Por exemplo, né? Vou precisar de um microfone, não vou me ater muito a esses detalhes, porque vai fazer parte da outra palestra, né? Mas nós temos que estar atentos às características do auditório, tanto física como espiritual, ali as pessoas que estarão presentes, temos que estar atentos, tá? Na casa, eu vou falar, o que é importante? Falar para 5, 10 pessoas ou para uma multidão? Tem diferença. Qual é a diferença? Por exemplo, aqui o ambiente é pequeno. Né? Aqui o ambiente é pequeno. Eu posso falar num tom que todos me ouçam. Não preciso gritar e tampouco preciso de microfone. Este é um aspecto da diferença. Falar para operários é diferente de falar para pessoas intelectuais. Então, se esse auditório aqui são pessoas intelectuais, não que sejam melhores que os operários, nós temos que também entender essas questões, né? Porque às vezes falam, está diminuindo o outro. Não, não é diminuir, são conquistas. Então, se eu vou falar
para um auditório de intelectuais. Aí eu chego lá, então, é mesmo, né? E falo, né? É gíria, isso, aquilo. Eles vão falar, nossa, e aí? O que está passando para mim? Qual é o meu objetivo? Então, tem diferença. Falar para crianças é diferente de falar para adultos. Podemos falar todos os assuntos com as crianças? Podemos. Podemos. Criança não é débil, então. Às vezes, aquele espírito que está naquele corpinho, ele tem uma bagagem maior que a nossa. Mas ainda está em movimento. Então, nós precisamos saber como vamos abordar o assunto com eles. Já estou dando dica, né, Edmar? Olha para isso. Já estou dando dica do próximo trabalhinho nosso. Então, nós temos que saber como abordar. Mas podemos falar tudo. Papai desencarnou. Ai, não vou falar com meu filho, porque ele vai saber. Vai chegar um tempo que ele vai começar a perceber que o papai não está mais lá. E aí? Então, é diferente, né, de levar um assunto para a criança e o mesmo assunto para adulto. Mas todos os assuntos podem ser levados a todos. E a diferença de se falar num grupo homogêneo e num grupo heterogêneo, como, por exemplo, o exemplo que o Marcos deu, onde há pessoas de diversas crenças, né, diversas credos, que a gente tem que ir encaixando. Tem diferença. Se o público for só espírita, convicto, porque também às vezes é um espírita que não é convicto. A gente tem que persuadir aquele espírita a se convencer de que ele é espírita. Né? Então, tem diferença. Há apenas um ponto primordial quando nós abordamos essas diferenças de público. A responsabilidade. Porque a responsabilidade de falar para 1000 ou para 5 ou uma pessoa que esteja aqui à minha frente é a mesma. Vou estar falando de ensinamentos das leis universais, das leis de Deus. Eu não vou estar colocando a minha opinião. Minha opinião eu coloco na minha casa, no meu trabalho, quando me permitem. Mas eu estou